Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Quem Tem Pet Vai à House. Esse é um projeto que já tinha no nosso coração, já existia, a gente estava trabalhando em cima disso para fazer com que isso aqui acontecesse. E vai ser muito legal, vai ser muito divertido, a gente vai ter muitas dúvidas tiradas. Isso é um projeto que nós vamos trazer vários especialistas diferentes, então várias curiosidades sobre pet. E nada melhor do que começar o nosso podcast, o nosso primeiro episódio com os da casa, né? Doutor Vitor e doutora Paula, sejam bem-vindos, amigos e colegas. Obrigada. Vai ser muito bom ter vocês aqui. E para esse primeiro episódio, a gente trouxe um tema que vem em crescente, na verdade. Eu vejo que, graças a Deus, vem mudando a mentalidade dos tutores, que é a medicina preventiva. Então, meu nome é Jéssica Carvalho, sou médica veterinária, sou pós-graduada em cirurgia e clínica médica e em dermatologia. E aqui lhes apresento o Dr. Vitor e a doutora Paula. Por favor, façam as honras. Olá pessoal, sou Vitor Finizola, clínico veterinário do Pet House. A gente vai conversar aqui agora sobre medicina preventiva. Feliz demais de estar com vocês. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Paula, sou médica veterinária, trabalho com a clínica geral e também tenho especialidade em dermatologia veterinária, tá? E estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre pets, né? Que é a nossa maior paixão. Sim, né? Com certeza. E falar de medicina preventiva, que é uma coisa muito importante, que, como a doutora falou, é algo que tem crescido, né? Por muito tempo, a medicina veterinária sempre foi muito tratativa, né? O tutor, ele só buscava o veterinário para quando o bichinho estava doente, né? E hoje em dia a gente nota que tem uma preocupação dos pets de estar fazendo os seus check-ups, vacinações, Sim. né? Mas a gente nota que ainda tem algumas dúvidas, né? Ainda tem muitas dúvidas, né? Muitos tutores às vezes não sabem quando que tem que vacinar o pet, se Isso. precisa fazer, né, de forma recorrente, Isso. as doenças, né? Se precisa fazer um check-up, né? Sobre o de vermífugo frequência, e tudo. vermifugação, controle de ectoparasitas, e a gente vai falar tudo Então, hoje, já né? sobre isso. aproveitando aí, você já começou a entrar nos assuntos, vamos falar sobre vacinação de cães e gatos. Como é que acontece, qual a frequência, com que idade a gente começa? Doutor Vitor. Então, em questão da vacinação em cães e gatos, existe o protocolo inicial que a gente faz em filhosos, casos dos cães, a partir de 45 dias, que a gente gosta de realizar. São 3 doses no intervalo de 21 dias das polivalentes, que são vacinas que elas vão prevenir sobre vários vírus que a gente consegue ter nessa área, nessa nossa região, que é uma região endêmica, né? Então, a gente faz esse protocolo de 3 doses, mais um reforço, no total sendo 4 doses, no intervalo de 21 dias. Após isso, anualmente. Então, a gente foca em O realmente pessoal uma tem muita vacina. dúvida disso, né? Acha que faz ali o Absurdo. protocolo inicial e pronto. E tchau. Ou até compara com a medicina humana, né? De a renovação ser maior. Sim, No caso 6 anos. das 6 anos de renovação, como a gente toma, né? Em questão dessa Inclusive, comparação. você está com as suas vacinas atualizadas? Então, dúvida, hipocrisia, o mal do ser humano. É verdade. Mas, eu acredito que tô sim. Tenho até que fazer sorologia, hein? E sobre os gatos, doutora Paula? Os gatinhos, eles também precisam de vacinação, né? Até um tempo atrás, o pessoal achava que gato só toma vacina de raiva, né? A vacina da campanha. Mas a gente esquece que tem viroses, né? Que podem acometer os gatinhos. E, inclusive, tem 2 doenças muito importantes, que é a FIV e a FeLV. Sim. Que são doenças que não possuem cura, né? Que atingem o sistema imunológico dos gatinhos. E esquecem que já existe vacina para FeLV, né? Que é uma dessas doenças que Sim. é muito importante, falando em gatinhos, né? E já tem essa vacina que a gente faz normalmente, protocolo inicial para gatinhos é com 2 doses, um intervalo de 21 dias, de uma dose para outra, não é isso? Isso. E o reforço anual, obviamente, junto com a vacina da antirrábica. Inclusive, a gente já pode realizar o teste, né? O teste rápido da Isso. FIV-FeLV no ato Faz da vacinação, Quando né? adquirir um gatinho, teste FIV-FeLV, deu negativo, já faz a vacina para V5.
Com a E polivalente já para B5. ter realmente essa noção, até focado nessa medicina preventiva, de como vai ser a vida desse paciente, desse pet pelo resto da vida. Diante, ele testou positivo, como é que eu vou conduzir Já o precisa de uns cuidados Sim. especiais, né? Um Exatamente. reforço Sim. imunológico. Exatamente. Eu tenho outro gato em casa, esse outro gato tem acesso à rua, o meu gato tem acesso à rua, né? Em questão de ser um vetor biológico, de estar transmitindo, ou até você conseguir controlar isso desse pet. Bem interessante realmente fazer esse teste inicialmente assim que adquiriu esse gato. É. Eu vejo que o pessoal também tem uma resistência, não sei se vocês sentem isso no consultório em relação à vacinação, com medo de uma reação, né? Com medo do pet ficar com dor, dele adoecer. E aí, como é que vocês costumam conduzir esses casos? Como é que vocês apresentam isso para que fale, não, tá tudo bem, né? Eu gosto muito de realmente fazer uma comparação com a nossa rotina humana da vacinação. Na maioria das vezes, reações das vacinas que podem ocorrer, tanto cães e gatos, aquelas reações que até a gente sente, indisposição, o pet fica mais quieto durante o dia, uma inflamação na região da aplicação da vacinação, mas nada que, acionando a nossa equipe médica, por exemplo, a gente tem uma rede de apoio muito boa, a nossa equipe médica é 24 horas lá do Pet House, então eu sempre falo sobre entrar em contato com a gente. Pois gente, nós somos 24 horas, somos viu? 24 Fica a horas. deixa. Sobre acionar a gente e receber novas recomendações diante dessa reação que esse pet está realizando. As reações alérgicas graves, elas são muito raras de acontecer, né? Então, Exatamente. normalmente são reações mais brandas, né? Isso, exatamente. Que é muito fácil da gente conseguir controlar. Com protocolo de medicação. E uma dica que eu tenho deixado, graças a Deus, também com essa tecnologia, com o avanço da tecnologia, porque muita gente perde cartão de vacinar, eu não sei quando foi vacinado. E aí tem hoje uns aplicativos, inclusive tem sistema, a gente já disponibiliza sistema para os tutores terem acesso ao quadro vacinal para estar tudo ali documentado, porque assim, me mudei, acontece muito isso. Sim. Eu me mudei e eu não sei onde é que está o cartão de vacina, ou perdeu, ou outro cachorro comeu, e aí é muito importante que ele se tenha essa documentação, né? No celular ou a própria clínica. A gente, por exemplo, a gente tem um aviso da próxima dose. E o nosso próprio sistema da Pet House, ele avisa o tutor, né? Que tá na hora de renovar a vacinação dele. Justo. Então isso é muito importante e ajuda bastante. E aí, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato ali com o filhote, é a consulta pediátrica, né? Que a gente chama. Que é a consulta pediátrica, ela vem trazendo informações justamente sobre a vida, sobre prevenções, sobre longevidades. E um dos tópicos importantes ali também é o controle de ectoparasitas. Sim. Não é isso? Sim. Principalmente porque aqui em João Pessoa, né, a gente mora numa região litorânea, que tem muita vegetação, tem praia, então é muito endêmico para os ectoparasitas. Por conta do calor mesmo, isso favorece a permanência dos ectoparasitas o ano inteiro. Então, mosquito, carrapato, pulga. Então, esse protocolo de prevenção contra a ectoparasita ele é fundamental, tá? Principalmente no cão que ele é filhote, né? Que está iniciando a sua vida, né? A imunidade ainda é baixa, então a gente controlando, principalmente no filhote, logo no início, a gente impede dele estar adquirindo uma dessas doenças que podem ser graves, né? As doenças do carrapato, elas podem causar alterações significativas no organismo do animal, né? E aí, se a gente faz esse controle, a gente tá prevenindo aquela doença. É melhor prevenir do que tratar. Inclusive controle de mosquito, vetores, né? Sim, principalmente a leishmaniose, que é endêmica aqui também. Então, a gente prevenindo com coleirinhas, repelentes, né? Ou pipetas. O controle oral também para pulgas e carrapatos. Então, isso é fundamental aqui, principalmente na nossa região. Também tem a diroflariose, né, que a pessoa conhece como muito verme do coração, dos pets que acometem muito. E existem pipetas no mercado que conseguem prevenir realmente o controle desses mosquitos também. Por causa dessa área realmente mais litorânea que a gente consegue viver. A leishmaniose, ela não tem cura, né? Então, isso. O animal acometido, ele vai ter... Né? E é zoonótico, né? É transmissível para nós também. Então, se a gente previne... Sim, vai ser melhor, porque certeza. o animal que ele é acometido, ele vai ser portador o resto da vida. Tem o tratamento, hoje em dia já tem o tratamento para cães, a gente tem avançado nesse sentido, né, com relação à leishmaniose, mas ainda continua sendo portador. Então, ninguém quer ver o seu animalzinho com uma doença gente, é pro muito resto da triste vida. a gente dar notícia de leite positivo, né? A gente passa por alguns momentos, assim, é bem complicado, é bem delicado. É uma doença
que, quer queira ou quer não, é progressiva, né? Então, é por isso que é muito importante a gente enfatizar quanto à prevenção. Sim, sim, com certeza. Uso de pipetas, coleiras Repelentes, repelentes. exatamente. E ter esse controle muito certinho. Porque não é colocar a coleira e deixar 3 anos também, né? É seguir o Exatamente, protocolo que o nossa. veterinário ele vai passar de acordo com, né, o protocolo que ele vai estabelecer para aquele pet. Além do pet, controlar o ambiente também. Sim, é isso, o ambiente também não é exatamente. importante para controle. Muito importante. Porque Cuidar a do gente pet, ele consegue vai fazer isso. cuidar da família também, de uma certa Exatamente. forma. Principalmente porque estamos lidando com zoonose, né? Sim. Por isso que é importante realmente seguir essas orientações do médico veterinário que determinar esse protocolo desse pet, porque a gente consegue individualizar o paciente também sobre o que vai ser realizado realmente essa rotina para ele. Muito importante. Esses veterinários são muito chiques. Eu queria dar uma consulta com eles. Em relação à nutrição, a nutrição do pet, como isso pode interferir na longevidade, porque a gente vê várias coisas sendo soltas aí, principalmente internet, TikTok, Instagram, que inclusive cuidado com essas informações, procurem saber de onde vem realmente, porque tem aquela questão que uma mentira repetida várias vezes vira verdade, né? Exatamente. E a gente pega muito no consultório, porque eu vi no Instagram, eu vi que isso é bom, que aquilo é bom, e às vezes não é bem assim, né? Então, como é que esse fator nutricional ou um fator de suplementação, como é que pode contribuir para a melhora, para a longevidade, para a qualidade de vida desse pet? Essa semana mesmo eu atendi um paciente que eu perguntei sobre como é que era a alimentação daquele pet. E o tutor me relatou que fazia alimentação caseira para ele. E aí eu perguntei, não, mas o que é que você fornece para ele? Aí ele saiu falando, né, quais eram os ingredientes, chuchu, batata, não sei o que lá. E aí eu falei, faz algum acompanhamento com o nutricionista? Essa alimentação é balanceada? E ele disse, não, eu peguei do Google. Agora isso é demais. E aí isso contribui, assim, para o aparecimento de doenças futuras, porque uma alimentação que ela não é balanceada, ela pode acarretar vários problemas futuramente. Sim. Pancreatite, obesidade, né? Diversas outras alterações. Então, a alimentação, ela é um fator chave, principalmente quando se fala em prevenção também, porque ela precisa ser balanceada. Então, E se de ele acordo come ração com o animal, assim, se o animal gasta muita Isso. energia, se ele gasta pouca é energia... individual. Então, assim, independente se é ração ou se é uma alimentação natural, a alimentação natural tem seus benefícios, sim, mas desde que seja balanceada, né? Sim. Então, sendo ração ou sendo alimentação natural, ela precisa ser balanceada, ela precisa ser adequada para o estilo de vida daquele pet e para atender às suas demandas nutricionais, né? Sim. Então, isso precisa ser um ponto muito importante que os tutores Eu precisam vejo observar. que um ponto X da questão é porque justamente hoje a tendência, claro, a medicina preventiva ela vem sendo mais procurada, porém vem talvez uma humanização exacerbada do animal. Sim. Então, muitos tutores a gente vê isso no consultório, que querem que eles comam o que a gente come. Né? Isso. Então, nossas necessidades são diferentes da necessidade do pet. O pet precisa comer alimentos que supram ali a rotina deles. Então, precisa conter aminoácidos, Com certeza. enfim. E aí, o que eu vejo é muito isso. O tutor, ele quer que eles comam igual, né? Sim. Da mesma maneira. E aí o que a gente vê também, aumento de internação devido a uma toxicidade, algo desse tipo, né? Porque alguns alimentos... Gastroenterite alimentar, a gente vê muito nessa rotina, né? Pacientes que estão realmente comendo o que o tutor realiza, o que o tutor faz de alimentação, e o paciente chega com um quadro agudo ou vai realmente enchendo esse copo até esborrar, que é como a doutora falou sobre a pancreatite, que às vezes o paciente, quando vai fazer uma ultrassonografia, tá com o pâncreas muito inflamado. Esse paciente desenvolve um abdômen agudo, realmente incômodo abdominal, e quando você vai ver a causa principal, porque existe mais de uma causa para essa alteração, é a alimentação.
Sim. é essa alimentação inadequada. A gente sabe que a alimentação do pet vai salvar, como também pode, sem a orientação, sem ser a alimentação ideal, pode destruir em questão a vida desse paciente. A gente já viu também casos, eu estava lembrando de um caso de uma paciente que estava com muitos Adoro esses vômitos. casos reais, sabe? Eu gosto bastante. Então, foi incrível. Essa paciente, ela estava com muitos vômitos. Ela tinha mais de 5 vômitos por dia. E já tinha passado por várias alimentações e tudo. E o que isso realmente salvou a vida dela e trouxe qualidade de vida foi a alimentação natural. Mas acompanhada por um médico veterinário, nutrólogo, que conseguiu orientar e fornecer essa alimentação para ela. Após isso, ela conseguiu voltar a uma alimentação com ração e proteína, enfim, o veterinário conseguiu determinar qual era a melhor opção para essa paciente. Mas, do mesmo jeito que salva essa paciente, a gente tem essa resposta positiva dessa PET, também pode destruir, como o caso da pancreatite, que os tutores podem dar essa alimentação aí à vontade. E um quadro bem comum é a obesidade, né? Como a Sim. doutora Paula falou. E aí a obesidade pode gerar aí uma diabetes, né? Acarreta vários outros problemas. Uma sobrecarga de articulação. Sim. Esse fornecimento de petiscos de maneira indiscriminada ou por troca de algo de maneira indiscriminada também pode... Uma dica legal é trocar isso por brinquedos, né? Brinquedos interativos. Ser um reforço positivo, não só alimentar, né? De atividade, realmente. Isso, de atividade. Eles mental. precisam de um ambiente rico para brincar. Eles precisam ser cães e gatos, né? Inclusive, temos creche na Pet House, viu? Sim, com certeza. Para o seu cãozinho lá brincar o dia todo com tia Lavínia, tia Raíssa, tia Bianca, várias tias, com a gente também. E aí, é legal, mas a gente já aproveitando o link, né? É legal porque lá eles têm o espaço para ser livre, para ser cão, para brincar, para fazer amizade. A gente vê que os cachorros eles fazem as amizades mesmo. Sim, Eles têm as preferências. Tem umas gangues lá dentro. Exatamente, Exatamente. Eles têm umas preferências lá de amizade. Mas é muito importante para a saúde do pet, né? E lá tem esse acompanhamento com profissionais ou tecnistas. Então, assim, realmente a gente consegue gastar a energia desse paciente e que ele tenha essa vida de pet, melhorar a qualidade de vida dele mesmo. Se for um paciente que tem ansiedade, estou aqui com as dermatos, então elas sabem sobre esse caso de paciente ansioso, desenvolver uma crise alérgica, óbvio que pacientes que têm alergias crônicas, né, em questão disso, mas a qualidade de vida do paciente é absurdo com isso. Porque vai diminuir o estresse, né? Exatamente. O gasto de energia, a socialização. Isso vai fazer ele gastar aquela energia acumulada, diminuindo consideravelmente o estresse daquele paciente. Muita gente não enxerga também, por esse lado a questão da creche, mas é por esse lado que é fornecido, né? Para eles terem... A gente sabe que muitos tutores hoje moram em apartamentos, então não tem tanto espaço para o pet correr, brincar, interagir. Passa o dia fora. Passa o dia fora, o pet passa o dia sozinho, e então é importante essa interação lá na Creche House. Exatamente. E voltando assim para o assunto de petiscos, a gente sabe que isso também acarreta petiscos e alimentações errôneas. Sim. Sabe que isso também acarreta, reflete na saúde dentária, né? Sim. Na boca do cão. Sim. E aí, como é que faz? Como é que faz essa saúde da boca? Como é que a gente previne? O que é que pode acontecer? Digam lá. Então, a gente consegue prevenir, né, o acúmulo do tártaro, porque a doença periodontal, ela nada mais é do que o acúmulo de tártaro, né? O animal, ele se alimenta e aí esses restinhos de comida, eles vão se acumulando ali nos dentinhos dele, até se formarem cálculos mesmo, pedrinhas no dente, né? E causa também inflamação na gengiva. Isso, ao longo prazo, né, isso traz desconforto ao paciente, causa dor. Tem alguns animais que já chegam na clínica porque não conseguem se alimentar de tanta dor, tá com a gengiva sangrando o tempo todo. Então, precisa fazer uma prevenção para não chegar nesse nível, né? Nesse quadro. Sim. E a prevenção é através da escovação dos dentinhos, né? Estimular com brinquedos, mordedores, também ajuda a remover esses tártarozinhos. Mas a escovação diária, de preferência diária. Diária. Que a gente sabe que na rotina é difícil. A gente entende que alguns pets, eles que os são pets difíceis, são difíceis, não beijam, a gente também tem pet em casa, né?
Mas, assim, tem que fazer um esforço, principalmente quando ele é filhotinho, ele de bebê, você Isso. vai fazendo esse estímulo, né, de sempre colocar o dedo na boca do pet. Até quando ele for crescendo, ele vai permitir você escovar os dentinhos dele. Só que tem que ser um hábito, é Sabe construído. o que Exatamente. geralmente eu aconselho é quando, se é bebezinho, né, que vai para a consulta pediátrica, colocar primeiro o próprio dedo, né, Sim. para o pet ir acostumando que tem algo ali, depois passar para a dedeira, Sim. que é a escova que você encaixa seu dedo e vai ali Muito bom. com a escovação e depois passar para a escova de cabo, né? Essa Geralmente delícia. eu costumo Devagarzinho, né? vamos devagarzinho. E aí primeiro aí tem a pastinha, né? Tem a pastinha específica e aí vai colocando um pouquinho da pasta para sentir o gosto, Sim. para ir se acostumando. Mas aí realmente, como a doutora Paula falou, tem que ser de filhote. É muito difícil um cão já de 7, 8 anos aceitar que você fique Aceitar. ali Exatamente. escovando o dente. E aí, muitas vezes, vai ter que recorrer ao veterinário pra gente fazer aquela limpeza profissional, né? Com Sim. aparelho, né? Às vezes, precisa até fazer radiografia dentária, porque Sim. pode ter Extração, né? extração, porque pode ter já comprometimentos maiores, e aí a gente vai avaliar cada caso pra E- definir o que é que precisa ser feito. E como a doutora falou, esses petiços que fazem, que eles ficam brincando, ajuda a diminuir realmente essa placa bacteriana. Mas nada vai se substituir à escovação. A escovação. Às vezes acontece muito de chegar realmente no consultório médico, o responsável relatar pra gente que tem essa dúvida de ficar utilizando o brinquedo, mas já tá com aquela placa bacteriana, Bem já tá formada. com aquela doença periodontal. Então, ali nesse caso, realmente vai ter que ser a limpeza. E com isso você faz a escovação e fica controlando. E assim, eu já peguei paciente também, outro caso, que eu já peguei também foi um paciente idoso, de cerca de 13 anos de idade. Agora, esse paciente, ele já tinha realmente um quadro bem severo de cardiopatia, ele não poderia passar por um procedimento. E ele tinha persistência de sangramento do canino, porque já estava tão exposto àquilo dali que só realmente sangrava. Então, tem gengiva que a gente encosta, assim, para uma avaliação, né? A gente quer levantar ali o lábio, encosta, já sangra bastante. Aí a rotina desse pet era ir para urgência para controlar o sangramento com medicação e compressa, estabilizar a cardiopatia para fazer o procedimento para realmente controlar isso aí. Mas conseguiu fazer? Conseguiu, deu tudo certo. Mas Procedimento. depois de realmente conseguir esse acompanhamento com Já o era idoso. cardiologista. Já era idoso. Esse acompanhamento com o cardiologista. Então, é um ponto muito importante também, porque às vezes as pessoas acham, tem pouco, vou esperar acumular mais, Sim, né? exatamente. Tem. E aí vai. Mas, gente, quanto antes cuidar, Quanto melhor. antes, melhor. É mais exatamente, tranquilo. Exatamente. Não tem tanto risco de perder dente, é algo mais fácil de tratar. O metabolismo do animal é diferente quando ele é jovem. Justamente. exatamente. Não tem comorbidades como o idoso, muitas vezes já tem. É inevitável, todo idoso tem suas Justamente. comorbidades já. Então, se seu cãozinho está com mau hálito, está com a gengiva sangrando, procura o veterinário, Procura o porque tem veterinário. alguma coisa aí de errado. Com certeza. E lembrando que infecções de boca são bem importantes, né? São uma bactéria que está ali no dente, na gengiva, tem uma retração gengival. Sim. Essa bactéria, ela entra ali na corrente sanguínea e pode ir para qualquer parte do Acarreta corpo. outros problemas, né? E Infecções sistêmicas. justamente, pode ir para qualquer parte do corpo, inclusive para o coração, né? Sim. Então, a hora de cuidar é realmente quando não está grave, né? Por isso, os check-ups Por isso, os preventivos check-ups. são muito importantes, porque a gente já vai diagnosticar o problema já antes dele se tornar mais grave ainda, né? Então, é muito importante a medicina preventiva. Medicina Muito. preventiva sempre. Mas eu vejo essa mudança, sabe, nas mentes, assim, dos tutores, Tem como a gente mudado. falou no Anima, começo. gente, é real. E anima. É tão satisfatório a gente fazer uma consulta. Não, doutor, eu vim Sim. fazer um check-up. Tá acontecendo alguma coisa? Não, eu só vim ver como é que tá, ver, fazer um Exatamente. ultrassom, coletar sangue, né? Exatamente. Bioquímicos. Era Quanto muito mais difícil. cedo, é mais fácil a gente intervir e obter uma resposta muito satisfatória, né? Do que quando já está num grau muito avançado. A gente já vai ter vários outros problemas associados e isso se torna mais sofrimento, né? Para o pet. Justamente. E eu vejo muito isso quando eu comparo, assim, com 8 anos atrás, 9 anos atrás. Sim. O pessoal realmente só ia Resistente, né? nas últimas, né? Então, tem gente, né, que vai pro médico, nós, né, nós humanos, realmente também só vai pro médico assim. últimas. E às Tá vezes mal. fica com raiva quando o exame não dá nada,
né? Ah, mas eu fiz o exame e não deu nada. Graças a Deus que não deu nada, né? A gente faz o exame pra gente saber se tem ou não tem alguma coisa. E que bom que não tem, né? Sim, exatamente. Vocês pegam isso também no consultório? Sim. Muito. Os tutores com raiva porque não dá nada? Porque o paciente tá com Sim, sintomas. mas não vai passar nada, doutor. Eu vim pra cá pra não levar nenhum remédio. Pra não levar nenhum remédio pro meu pet. Não, coisa boa. Não, foi só o check-up, tudo certo. Eu vou prescrever um petisco aqui, bem gostoso pra ele. E em relação aos animais idosos, quais os cuidados assim essenciais, dicas para os tutores que vocês acham importante eles saberem, né, do dia a dia? Como é que vocês abordam o paciente idoso, né? Alguns pacientes idosos a gente recebe, não acompanha, né? A gente não vem acompanhando, né? A gente já recebe ele idoso, justamente porque não houve uma medicina preventiva lá atrás. Talvez os nossos futuros idosos Sim. Não tenha, mude a realidade, né? Sim, com Mas certeza. hoje os idosos ainda que a gente recebe, a grande maioria não tiveram informações. Inclusive, muitas coisas que eu falo no consultório também, mas eu não sabia. Nunca me falaram isso, Sim. né? Então, mas é porque também a gente talvez não tivesse a cultura no passado de transmitir. Sim. Quais são as dicas? O que é que vocês falam, assim, para os animais idosos? O check-up para o idoso, ele precisa ser mais frequente, né? Primeiro Com de certeza. tudo. Um cachorro que é jovem, né? O filhote, a gente recomenda um check-up anual, Sim. né? O idoso, por conta que ele, na grande maioria, já vem com várias comorbidades, então esse check-up, a ida no veterinário pra gente avaliar clinicamente, ver como é que tá todos os exames, a função hepática, renal, lipídica, né? Sim. Tudo. A gente ultrassonografia abdominal, ela é muito importante, né? Também nesse paciente, porque às vezes já tem uma endocrinopatia também, precisa avaliar os órgãos como um todo, né? Porque doenças hormonais, que é muito comum já em pacientes mais velhos, acarretam alterações em vários órgãos, então uma ultrassonografia abdominal é muito importante, além dos exames de sangue, né? E esses check-ups, eles precisam ser mais curtos, pelo menos, no mínimo, a cada 6 meses, né? Fazer aquele check-up para repetir os exames, ver como é que tá, e ver como é que tá a saúde bucal, principalmente. Também, como Porque a gente já falou, chega naquele já estágio. chega, E esse prazo mínimo de 6 meses realmente é importante porque a gente vai conseguir determinar o acompanhamento desse pet a partir de alterações que ele possuir. Se for um paciente que tem uma cardiopatia, um problema no coraçãozinho, que faz uso de medicação, ele precisa de acompanhamento. Alterações hormonais, a gente está falando também, ele precisa de uma alimentação específica, é realmente questão disso. E tem desses dois extremos. Um paciente obeso, no caso, até sem ser realmente idoso, o tecido adiposo, ele é inflamatório. Então já é outro alerta, potencializa outras alterações. Um paciente que você vê que ele está com score corporal baixo, ele já precisa de uma suplementação específica dessa alimentação. Então por isso realmente esse acompanhamento vai determinar e ser individualizado a partir desses check-ups, realmente. Algumas raças, né, como Eu ia os falar de poodles, predisposições, né? Os poodles, né, eles são muito característicos por terem algumas... Tanto que poodle idoso, gente, é um segredo, mas poodle idoso a gente chama de tudo. Tudo. Tudo que você imaginar. Verdade. Mas assim, puxando um gancho da cardiopatia, né, Sim. eles são uma raça muito predisposta a Muito. desenvolverem problemas cardiológicos, né, então os exames cardíacos nos poodles, de forma de check-up mesmo. Às vezes ele já é idoso, mas você faz o exame, ainda não tem uma alteração que justifique ele entrar com medicações para cardiopatia. Sim. Mas se a gente faz um exame daqui a 6 meses, o cenário pode ter mudado já. Exatamente. Entende? Então, por isso que tem que ser frequente, né? Frequente. Esses exames cardiológicos também preventivos. Porque às vezes se a gente... eu fiz já tem 5 anos atrás. E aí o poodle vai envelhecendo. Quando chega, já vem com uns sintomas bem avançados. Quando vê, já tem alterações no pulmão, secundária a um problema cardiológico, já não respira bem, já chega com aquela língua roxa, dispineico, né? com dificuldade respiratória. E aí já tá bem avançado, né? Então, os check-ups cardiológicos nos poodles, né, são muito Desde importantes. cedo. Inclusive, na Desde consulta cedo. pediátrica, Sim. a gente informa, né? São as predisposições raciais. Sim. Por exemplo, idosos de raças grandes, né? Pastor, labrador, dog alemão, provavelmente, Rottweiler, provavelmente vão ser displásicos, né? Vão ter displasia Sim. coxofemoral.
Sendo que, às vezes, eles desenvolvem a sintomatologia já num avançar da idade. Porém, lá atrás, talvez se tivesse feito uma radiografia ali antes de qualquer coisa, já começasse a ver, né? Ver que vai ter alteração, que já está tendo alteração. E aí, também, para isso, eu tive um pastor alemão que ele teve displasia, displasia coxofemoral, há muitos anos atrás. A gente não tinha as medicações que se tem hoje. Graças a Deus a medicina avança. Graças a Deus a gente estuda, a medicina avança e tem novos lançamentos. Mas aí ele teve displasia e aí ficou deficiente, né? Ele já não andava mais, assim, com as patas traseiras. Aí teve atrofia muscular e aquele quadro que a gente já sabe que vai evoluindo. E hoje eu olho com muito... Porque eu senti na minha pele. O pessoal acha que a gente não sente pelos pacientes. A gente sente pelos pacientes muito. E muita coisa que a gente passa com os tutores, claro que a gente tá ali como profissional, como a gente tá ali para orientar, para falar a verdade sempre, procurar o melhor caminho, né? Mas algumas coisas que a gente passa no consultório, a gente passou na vida pessoal. E aquilo, até hoje, quando eu atendo um cão com displasia, aquilo me toca muito. Teve um lançamento de uma medicação um tempo atrás, que para dores articulares, que na época não tinha, né? E ele tinha muita dor. Hoje eu fui para o lançamento dessa medicação. Então, assim, hoje eu olhei assim, eu olho para essa... Caramba, poderia ter melhorado, né? Mas, enfim, eu não posso me culpar por causa disso a vida toda. Mas é outra realidade. É outra realidade. Mas, assim, esses cães idosos que têm essa dificuldade de locomoção, a gente também precisa alertar sobre a casa. Eu lembro que a minha casa, a gente fez... ele tinha um trajeto, assim, no terraço. Ele dormia no terraço e era cerâmica no terraço. Aí, do lado de fora, assim, na rampa, era aquele piso mais grosso, que eu não lembro. Eu acho que é rachinha o nome. Sim. E aí ele ia se arrastando para ter firmeza, porque na cerâmica ele não tinha firmeza. Sim. Escorregava, e aí ele escorregava. E aí ele se arrastando até chegar na rachinha, ele conseguir... Isso antes dele ficar totalmente eficiente. Ele conseguia se equilibrar, mas ele já tinha aquele andar, né? Ele ficava rebolando. E aí a gente colocou tapetes, aqueles tapetes de moeda ou carpete, né? Então são dicas também que a gente pode dar nessa fase senil, nessa fase de cães idosos, a questão do andar, do caminhar. Cães que têm uma fase inicial aí de displasia, talvez dar uma firmeza maior, né? Dessas patas. Evitar subir, descer a escada, fazer esforço físico muito intenso, quando já tem, né, um diagnóstico já inicial. Então, se a gente consegue evitar isso, evitar esse desgaste, esse impacto maior, a longo prazo, ele vai... Né, e se ele já tem isso na rotina antes, porque ocorre, também, né? Se ele já tem esse hábito de na rotina antes, quando era mais novo, fazer isso, esse pet, tira essas oportunidades, tira realmente... Impede de desenvolver, talvez, né? De chegar, ou retardar, pelo menos, exatamente. Porque vai ficando na rotina do pet e fica difícil tirar mais tarde. Sim. Mas não substitui a fisioterapia, não substitui o ortopedista. Com certeza. Né? Assim, são dicas que a gente fornece... Mas nada substitui a avaliação ali de uma necessidade, talvez, de uma intervenção. Hoje a gente tem muitas maneiras de intervir, dependendo do grau, né? Sim. Então, nós temos, inclusive... Ortopedista. Doutor Joel, muito obrigada. Acudindo a gente sempre. Me acudindo sempre. Pelo amor de Deus! Mas não substitui a avaliação com um especialista. E a fisioterapia também é muito importante nesses casos, né? Uma reabilitação muscular ali. É porque eu era muito ignorante, minha gente, me perdoe, mas é porque, assim, faz muitos anos. Então, eu acho que nem tinha, não, na época. Mas, enfim, é um ponto que me pega, sabe? Hoje. Te pega algum ponto? Alguma patologia, assim, específica? Sim. Qual? Inclusive a dermatite atópica. Eita, que é uma doença que tem evoluído recentemente, né? Até um tempo atrás a gente não tinha as medicações que a gente tem hoje. Hoje eu sou dermatologista, né? Então, muito boa, viu, galera? Inclusive. Maravilhosa. Na época que eu estava me formando, ainda não tinha essas medicações. Então, recorrentemente a gente encontrava pacientes que eram atópicos, mas a gente tratava apenas
a crise, tirava da crise e não conseguia estabelecer um protocolo de controle a longo prazo. Então, era um paciente que precisava fazer uso de medicações de corticoide, antibiótico, Usoterapia, né? o tempo inteiro. E hoje em dia a gente tem medicações que são seguras a longo prazo para controlar a dermatite Sim. atópica, né? Então, assim, do ponto de vista dermatológico, né? Para mim, Te pega foi uma bastante. realização. Eu olho assim, eu fico, meu Deus, queria eu naqueles pacientes lá atrás, que Tem inclusive muito alguns, isso, né? que alguns já faleceram, já Sim. da idade. Eu queria eu hoje ter essas medicações naquela época para poder fornecer e dar controle da qualidade de vida. Quando eu penso que aqueles pacientes idosos que morreram passaram a vida inteira se coçando, eu fico, meu Deus. Tem muito isso. Às vezes eu faço, É. meu Deus, como é que isso aqui... Ninguém nunca tinha pensado nisso. Né? Então, assim, que bom que a medicina veterinária ela tem avançado nos seus tratamentos, né? E isso é muito legal, muito bacana. É. E pra você, tem algum tópico A sensível? leishmaniose. A leishmaniose, eu já perdi 2 há muito tempo atrás também, e é exatamente com essa rotina da veterinária, no caso, esse contexto da veterinária do passado. Eu só vim saber na época, no caso eu era criança, sobre o que era a leishmaniose, quando os dois já estavam num quadro bem avançado. Muito avançado. Ele era criança, 2021. Tá brincando? Geração Z. Bem, gente. Mas é bem avançado nesse quadro. E eu vim saber o que era a doença quando o Pet estava nesse quadro. E ele já estava com insuficiência renal. Ele teve quadros realmente bem agudos, bem sofridos. A leishmaniose afeta muito a questão renal, né? Muito. E ele chegou num ponto muito ruim. Foram os dois. No E caso, era uma pitbull. Sim. E depois de 2 anos eu tive um pastor branco suíço. Muito. Os dois foi realmente num quadro bem triste, assim. Sim. E há um tempo atrás não tinha tratamento também. Exatamente. Não podia, né? Não podia. No Brasil Hoje em não dia- podia, era só eutanásia, né? E aí... Assim, há um tempo atrás, mas já faz um tempo que já que é Já liberado. faz um tempinho, Não lembro exato qual era o ano que liberaram, mas já faz um tempinho. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. E sobre kits de primeiros socorros? Estou lá com o meu pet. Quais são as medicações que vocês aconselham ter em casa? De primeira, que eu logo penso o carvão ativado, assim. Sim. O carvão ativado é muito bom ter em questão de quadro de qualquer tipo de intoxicação, ou até mesmo você está na dúvida se o paciente foi intoxicado ou não diante da alteração. Óbvio, qualquer dúvida, tenta entrar em contato com o centro médico 24 horas para a gente ir conversando. Vulgo Pet House. Vulgo Pet House, pra gente ir conversando e te orientando sobre o que realmente realizar. E essas medicações ou esses kits, primeiros socorros, não vai substituir o atendimento. Vai conseguir dar uma controlada ou segurar o sintoma ou piorar o quadro do paciente até ele conseguir receber o real atendimento veterinário. Então, paciente com intoxicação, você conseguiu administrar o carvão ativado, conseguiu perceber que esse paciente está apto para receber, porque a gente também tem aquela preocupação do paciente estar com alteração respiratória e você vai dar uma coisa, uma medicação oral, né, o tutor responsável. Em casa, esse paciente broncoaspirar essa medicação aí, em caso, pro pulmão do E aí paciente. vai piorar o Já quadro, vai piorar né? o quadro do paciente. Então, Inclusive, a gente teve um quadro assim, não teve foi? um quadro assim, broncoaspiração. de broncoaspiração, que é bem crítico. Então, é muito bom o carvão ativado, que é realmente questão disso, porque a gente controla em casos de envenenamento, intoxicação, faz a medicação, viu que o paciente está apto para isso, pode até tentar conversar com a gente, entrando em contato, e vai para o centro médico. Isso. E também em casos, por exemplo, de um corte, uma hemorragia, um atropelamento. Então, ter uma maletinha com gases ou compressas vai ajudar, pelo menos comprimir o local. Tá tendo um sangramento ativo, comprime o local e já Sim. entra em contato. Tô indo a caminho da Pet House. E aí vai ter um veterinário lá de plantão para poder te atender e salvar a vida do pet, né? Independente do caso. Para controlar a hemorragia, por exemplo. Um antisséptico para arranhões superficiais, né? Sim. Às vezes tem casas que tem mais de um cão, então às vezes Sim, um brincadeira cão pesada, faz né? uma brincadeira Tem uns pesada. carinhos mais faz pesados, né? um arranhãozinho, pode aplicar um antissépticozinho, né? Uma clorexidinazinha. Sim. É importante ter também um antisséptico. E acho que é isso. Probiótico, né? Eu gosto. Eu tava Probiótico. pensando aqui, vocês falando, eu tô pensando aqui. Probiótico, eu acho Probiótico, legal. é bom ter mesmo. São medicações que os tutores conseguem ter em casa, conseguem administrar sem grandes riscos, sim, né? Sim. E Medicação até... para vômito, às vezes, né? Sim. Assim, precisa de uma avaliação, porque se vomita por alguma causa, né? Mas às Sim, vezes gente, tá com não aquele... é normal vomitar. É.
teve vômito. Ele às vezes vomita 3 vezes por semana. Não é normal. Não é normal. Aí essa Então parte que eu precisa gosto de comparar investigar. com a medicina humana, assim, com a nossa rotina. É normal a gente vomitar 3 vezes na semana, do nada eu ligo, oi doutora, olha, não vou poder fazer essa consulta agora, pede o paciente aguardar que eu tô vomitando. Aí é que eu vomito normalmente uma vez por dia, é normal, tá doutora, já volto. Então não tem isso na nossa rotina de paciente, da gente vomitar uma vez ao dia, uma vez no mês. Não é normal. Não é normal. Mas assim, é importante ter porque tem alguns pets que enjoam no carro. É igual a gente. Sim. Né? Então, vai fazer uma viagem, é importante ter uma medicação. Sim. Então, eu gosto dessas diabética. dicas, principalmente quando os tutores... Esse período agora, né? Que tá todo mundo viajando, né? Sim. Janeiro, então... Quer dizer, já tá todo mundo voltando, que tá acabando janeiro. Vamos trabalhar, meu povo, pelo amor de Deus. As crianças já voltaram pra escola, que eu passei hoje na frente da escola um caos. Trânsito. Mas quando vai viajar, eu gosto de indicar algumas medicações para kits, né? Justamente por causa disso. Vomitou, teve alguma coisa. Dá para ele conseguir, dá para o tutor conseguir administrar, né? Administrar o mini caos que se instalou ali até chegar a atendimento. a um profissional, a um veterinário. Isso. Geralmente estão em algum local mais distante. Sim, exatamente. A gente fica preocupado verdade. mesmo. E mitos. Vocês escutam algum mito específico no consultório? Tem uns que são Vários. bem cômicos, né? Eu acho que... Cara, é porque você falou agora desses mitos, o maior pensar pra aqui. mim, o auge. Não, teve um Diz. auge pra mim que... Ela disse assim pra mim, acho que foi uma tutora, não lembro, enfim, uma família de responsável, dizendo que, eu não gosto de colocar o colar nele porque pode causar raiva, a doença da raiva. Gente, não causa. Então, Colocar colar não O causa. colar elisabetano. O Colar elisabetano, gente, é responsável- aquele cone assim, ó. Como assim? Que fica recebendo o sinal da Sky. Exatamente. A responsável imaginou que o paciente com o sentimento da raiva ou de querer não utilizar o colar ia desenvolver a doença. Mas da sabe o que é raiva. isso? É porque alguém deve ter dito a ela, né? Isso, aí ela me falou, não, foi minha vizinha que disse, eu disse, não, a doença da raiva é por Não, ele vai vírus. ficar com raiva, É. porque tá com colar. Tem uma que é da época Mas não da é a doença, faculdade. é o sentimento. Tem uma que eu lembrei aqui que é da época da faculdade. Jéssica vai lembrar. Quiabo cura sinomose. Isso se espalhou muito na Sim. época do Orkut. Meu Ai, Deus foi, do faz muito céu. tempo. Meu Deus do Espalhou, céu. acho que tinha até Fake comunidade, alguma coisa desse tipo, eu não lembro. Meu mas Deus era... do céu. Não, real. gente, quiabo não É, cura e sinomose. comunidade. Leve no veterinário. É uma Vocês não doença coloquem grave. isso no ar, Muito não. grave. Tem que cão e gato que vive dentro de casa não precisa de vacina. Mas ele não tem contato com ninguém. Sim, Né? exatamente. É verdade. Ou, não vou passear porque pra evitar doença. Não, Também, já... Ai, Vírus a gente não controla assim, gente. Até porque se fosse assim naquele... enfim, naquele pesadelo que a gente passou Sim. da Covid, quem ficou em casa não adoecia, né? Exatamente. Mas vírus a gente não controla assim, então tem que vacinar. É importante vacinar, pelo amor de Deus. verminose a gente não consegue controlar assim também. Ou às vezes o paciente tá em casa, porque a gente vai ser o vetor, né? A gente vai trazer o Sim. sapato em tudo. Trazendo pra minha área também, tem um que é clássico. Doutora, ele tá com otite, porque eu levei no banho e entrou água no banho. Aí vai culpar os coleguinhas do banho e tosa, porque disse que entrou água no Isso. ouvido. É Isso. mito, gente. Água no ouvido não causa otite. Não Geralmente tem uma causa aí por Essa trás. culpa o banho e tosa não carrega. Porque pele a orelha é pele. Pele a gente molha e seca, então não tem esse risco. A água não. E o cachorro ele consegue retirar a água que tá dentro do Se ouvido fosse assim, a dele, gente se não cair. mergulhava no mar. Exatamente, Né? exatamente. Porque- Então, não vai causar uma otite, tá? A otite, ela tem uma causa que precisa ser investigada. Então, leve no veterinário se ele tá com otite. Escutem as germogatas, né? Olha aqui. Imagina. Deixa eu ver outra. Do A questão pelo da no alimentação, que a gente já comentou disso quando a gente falou que a alimentação natural é sempre... É a melhor. É a melhor. Nem sempre. Se não for É. balanceada, não for, né, adequada para aquele pet, ela não... Isso. Ela vai piorar muitas vezes e predispor a doenças. Mas tem uns mitos assim que são tão... É porque eu acho que eu não vou lembrar de todos, mas tem umas coisas muito engraçadas. Mas que o pessoal chega tão que a gente fala que não, que isso tá bom, então é. Porque, ok, mas não é assim, mas tá certo. A gente tem que realmente
tentar entender a realidade desse tutor, né? Ser responsável, com quem ele convive, que escutou isso e acreditou isso também sobre gatos não ter vacina. Eu adoro consulta com senhores e senhoras, não sei vocês. Eu gosto também. eu gosto. E Stephanie também. Drick fica doida comigo. Porque eu passo lá 3 horas. Conversando, tem muito. Tem consulta aqui fora. Tá bom, daqui a pouco eu atendo. E a senhora, vai viajar quando? E teve uma que foi me mostrar as fotos das viagens, que não sei da Ai, meu onde. Deus Eu digo, do foi, céu. vamos sentar aqui e conversar. E o Rambal lá do consultório tocando. Eu tô indo. É grave aqui o caso. Eu adoro consulta com senhorinha e senhorinha. Muito É bom. conversa demais, velho. É legal e é até mais fácil, às vezes, você conseguir conscientizar eles de algumas coisas. Não sei se por conta da idade eles acabam, né, sendo mais ouvintes. Então, às vezes é até mais fácil também. É. Sabem ouvir a gente, né? Eu gosto também. É. E aí, estamos em quanto tempo, hein? A gente pode falar ainda? Olha aí. Menina. Olha, Quando ele falou da verminose, eu lembrei que as pessoas falam que só pega verminose quando vai pra creche. tem esse mito também. Que podem ser de sapato. Isso. Passeia também. Também a frequência do banho. Porque tem gente que fala que não é pra dar banho. Porque porque as pessoas acham que o cachorro, ele tá vivendo em casa igual vive no estado da natureza. Mas não é diferente. O cachorro que vive em casa, Sim. ele não está no estado da natureza. Então acho que dá pra vocês abordarem isso também como preventivo. Sim, doutora Paula. Em relação à frequência de banho, existe isso de não posso dar banho no meu cachorro que vai tirar a proteção da pele? A frequência de banho, ela vai ser individual também para o pet, porque a gente tem vários tipos de pele e pelos. Então, um paciente que ele, por exemplo, ele tem uma doença alérgica, a frequência de banho normalmente ela vai ser mais frequente. Aquele pet que não tem que ter uma pele saudável, já vai ser diferente. Para aquele paciente que tem pelo longo, que tem pelo curto, tem um pelo denso. Então, isso vai variar de um pet para pet, de uma pele para outra pele. Mas é um mito também, tipo, paciente atópico. Eu recebo demais. Sim. Não, porque não pode dar banho no paciente atópico, porque a pele está fragilizada. Eu recebo muito isso aí. Mas o paciente atópico, Sim. ele precisa... Precisa do banho. O banho ele faz parte da terapia. Faz parte, E ele- uma parte e ele- muito importante da terapia. E se ele tiver em crise, tiver com infecção secundária, às vezes ele vai ser muito mais frequente. Vai ter que fazer 2 banhos, às vezes, na semana. Depois que a gente tirar da crise, aí isso passa para uma vez por semana. Sim. Entende? Normalmente é assim. E para outras peles, né, que não tem uma doença alérgica, essa frequência ela também pode variar, né? Tem algumas pelagens que ela tem uma predisposição até uma oleosidade maior, né, e outras a um ressecamento maior. Então, quando você faz uma consulta dermatológica, o dermatologista ele vai poder olhar para aquela pele e dizer exatamente o que é que ela precisa, qual o produto que ela precisa, qual a frequência daqueles banhos, precisa repor com algum nutriente, precisa de uma hidratação intensa ou não, né? Então, Tá vendo? São mitos leve no vet repetidos. para poder ele dizer o que é que realmente ele precisa, porque isso é Leve mito. no vet 24 horas, Pet House. Pet House. E em relação aos vermes, só pega na creche? Rapaz, não. Não é só realmente uma causa ou uma condição, uma realidade que esse pet vai pegar esses vermes. Mesmo se esse paciente, no caso esse pet, ele fica só em casa, não passeia, mas a gente pode trazer no sapato, em questão realmente disso, e esse paciente pode estar com esse verme no organismo lá, sem desenvolver nenhum sintoma, e Lambendo quando coisas, vai... alimentação. Exatamente, e quando vai fazer o exame, tá lá testado positivo. Então ele precisa realmente desse acompanhamento para. E a maioria dos pets que eles vão pra creche, eles não vão só pra creche, eles passeiam também. Exatamente. Então, o que Eles garante não que ele não brotam pegou na no creche, né? O que garante que ele não pegou no passeio? Eles não brotam na creche. Eles têm o trajeto até a Sim. creche, Sim. saem de casa. E muitas creches, como a nossa, tem realmente esse pré-requisito, né, em questão de o uso do vermífugo, não só o uso do vermífugo, porque vermífugo ele não vai prevenir, ele vai tratar, mas a realização do parasologifeses com certa Sim, frequência. vermifugação é tratamento. Tratamento. Se você fez o uso, se o pet, ou até a gente também, fez o uso do vermífugo hoje, e depois de um dia ter contato com os ovos de verme, Se já estiver fora em questão da frequência lá do da medicação, pico da medicação, aí já pode realmente se infectar. Então, pelo contrário,
Um pet que tá na creche, ele vai ser obrigado a fazer o Isso. parasitológico com certa frequência do que Isso. outros que Existe só um tá em protocolo, casa né? e não De passeiam. vacinação, parasitológico de fezes, vermifugação. Exatamente. Existe, talvez seja mais Cuidado. seguro na creche, né? Exatamente, exatamente. Porque Tem a esse gente tá cuidado. monitorando Porque de perto. E com os exames, em casa vai estar monitorando com sintoma. Tem paciente que tá com verminose ali e não tem nenhum sintoma. Quando Isso. você vai ver, tão isósporo ali em questão disso. Ou desenvolveu depois, tava com pancreatite e quando você foi fazer o parasitológico também tava com isóspora. Que Sim. tava com esse verme no organismo há um tempo. Então, o pet da creche, ele vai ser acompanhado de uma forma bem melhor do que outro que tem uma rotina menos caótica. Muita brincadeira. E eu falo também questão de pulga e carrapato, né? Só tá em casa. Mas muitos, por exemplo, moram em condomínios, em prédios. Aí você sai lá com seu Bob, vai Sim. passear, vai comprar pão com Bob. Você vai, caminha até o elevador este que passou Vários outros cães que a gente não tem controle. Bob vai andando, para na graminha, faz o xixizinho dele, vai até a padaria, você compra o pão, Bob volta pela grama, entra no elevador novamente. Então, assim, olha a área de exposição, né? Não tem como a gente colocar o pet numa bolha. E mesmo que seja aquele pet que não saia de casa, porque já vi, ele não sai de casa, não sai, nunca. Só sai, tipo, uma vez a cada 6 meses. E no braço. E no braço, ainda mais, não coloca no chão, né? Mesmo nesses casos, se você mora numa casa, mas ele vai ter acesso a área da garagem, entendeu? Que ali na sua calçada podem ter os cachorros de rua. E aí os parasitas, eles andam, eles não ficam só no cachorro, eles estão no ambiente. Então, às vezes... Eles estão doidos por um cachorro. Exatamente. Aí consegue, eles vão atravessar a porta, gente. E Eles até não isso vão, do eles ambiente, sabem. Eles não respeitam o limite da porta. E até em questão disso do ambiente, às vezes sua casa, a gente sabe que tá impecável. Também sinto um pouco disso no consultório. Quando a gente fala sobre a possível, no caso o paciente teve contato com o carrapato, o tutor, às vezes, ou o responsável sente um insulto, como se a casa dele Meu fosse cachorro suja. não tem carrapato. Minha casa não é suja. E eu até É. falo, sua casa pode ser limpa, impecável, mas às vezes pode ter realmente um carrapato ali, como também o do vizinho. Sim. A sua casa é perfeita, E eu mas a do sempre digo vizinho. assim, eu digo, e o olha, carrapato é uma praga. Eu sempre digo assim, quando a gente vê um carrapato, é porque o ambiente já está lotado. Sim. Então, não ver o carrapato não quer dizer que não tenha tido, não tenha... o Até animal porque o não carrapato, tenha ele tá no picado. animal só parasitando, só se alimentando, Sim. né? Fazendo repasto sanguíneo, que a depois gente ele vai pro chama. ambiente. Depois ele cai e vai pro ambiente. Então, a maior parte do Exatamente. tempo ele está no ambiente. Sim. Né? Então, se a gente achou no pet, o ambiente pode tratar também. Exatamente. Sim. Ele está se alimentando quando está no pet. Ele não mora no pet, especificamente, em questão de algumas fases desse paciente. Né? Então é isso. Medicina preventiva é vacinação, é consulta pediátrica, é vermifugação, são dicas, são estudos, check-ups, Acabar com são mitos. estudos de predisposições raciais. Então, Sim. assim, é legal quando você vai adquirir um pet, você já saber a predisposição. É legal a gente saber o comportamento desse pet, porque se ele tende a ser um pet mais calmo, um pet mais agitado, um pet mais agressivo, até porque tem gente que tem criança em casa, então... Sim, com certeza. Só realmente adquira um pet se você realmente for cuidar, e cuidar dá trabalho. Cuidar não é fácil. Cuidar, ele vai adoecer, ele precisa comer, ele precisa visitar o veterinário, talvez ele precise fazer procedimento cirúrgico, ele precisa de internação. Então, assim, tem que estar preparado para tudo isso. Vocês precisam visitar a gente com frequência, mas, exatamente. assim, tem que estar preparado para tudo isso. Não é um Sim. Tamagotchi. Tu sabe o que é Tamagotchi? Não, pô, não. Não. Aquele bichinho que a gente tem Eu não cheguei a ter. Eu não cheguei a ter. Eu me Meu- senti. Eu não cheguei a ter. Eu lembro que eu resetava meu Tamagotchi. Porque eu matava meu pobre Então. meu Tamagotchi. Mas isso não é o Tamagotchi. Exatamente. Mas eu O não pet cheguei não é a o Tamagotchi. ter. Mas eu sei o que é. Então é isso, é ter responsabilidade, né? Sobre o pet, sobre o que... Ali é um membro da família. Com a partir de certeza. agora, a partir do momento que você tem, né? Que você passa a criá-lo. Não é um bem descartável. Sim. Que você vai se mudar, porque eu vou me mudar de uma casa para um apartamento e agora vou doá-lo. Então é isso que a gente queria deixar de mensagem. Querem deixar uma mensagem final, os dois? Só ressaltar, né? Tudo que a doutora já falou.
que a medicina preventiva ela é muito importante e que todos os pets, eles precisam de um acompanhamento ao longo da vida. E a gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para ter um relacionamento com o tutor, Sim. passar dicas e fornecer o máximo de qualidade de vida possível para aquele pet. Que a gente entende que ele não é só um pet, ele faz parte da família, né? Então, do mesmo jeito que vocês amam os seus pets e consideram eles como membros da família, nós queremos transmitir segurança para vocês, né? Dando informações e orientações que vão promover essa qualidade de vida mesmo para os pets. Exatamente. E com essa medicina preventiva em prática, a gente consegue controlar sintomas ou alterações críticas que afetam. A gente vê um paciente realmente doente, crítico, e até falando sobre imprevistos financeiros, é bem Sim. menor, é bem melhor. E é um ponto importante da gente frisar. Exatamente. A gente sabe que tudo tem um custo. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente sabe que isso realmente mais e que você precisa estar programado Para ter um pet. Para ter um pet. E até para aplicar em questão realmente desse cuidado com ele. Por isso que a medicina preventiva vai ser realmente a melhor saída nisso. Você deixar esse seu pet bem, você não vê esse ente da sua família sofrer tanto, como também imprevistos financeiros. E lembrando que quem tem pet vai à house. Eu queria agradecer aos meus colegas, meus parceiros do dia a dia. Não tinha como estrear esse podcast sem ter nós três aqui. Eu acho que entre altos e baixos, na dificuldade ou não, nos momentos de alegria, Sim. que temos muitos. Graças a Deus. Nas nossas altas, nas nossas dúvidas. Sim. Sempre somos nós. E eu agradeço muito por essa equipe, sou muito feliz em dividir meus dias com vocês e com os outros, que virão aqui ainda. Sim, com certeza. Mas é isso, eu só queria externar, verbalizar o quanto vocês são importantes para a Pet House, o quanto vocês são importantes para mim. Lindos. Obrigado. Ai, como ela é fofa. E esse foi o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro capítulo de uma história que está começando a caminhar do nosso podcast. Estaremos trazendo a cada programa uma novidade, dicas, informações, dúvidas, sempre com um entrevistado diferente. E quem tem pet vai à house. A gente está esperando por vocês. Uhul!